gente chegando por aí já. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Hoje, então, dando sequência a mais uma live com relatos de parto nessa semana da conscientização municipal, Semana Municipal da Conscientização do Parto Humanizado. E hoje nós temos uma convidada, a Chayane Conte, já chegou por aí, mãe de duas meninas lindas, parecem umas bonecas de tão lindas que são, e ela vai contar pra gente um pouco sobre as histórias, que ela viveu, tanto de um parto que se deu numa violência obstétrica, quanto um parto normal, humanizado, por opção dela domiciliar, onde ela teve uma boa experiência também. E para quem ainda não está familiarizado com esse termo de violência obstétrica, o que seria isso? Bem rapidinho, antes de eu chamar a Chay. Então, eu anotei aqui algumas coisas que seria então o quê? O tratamento humilhante, agressões verbais, recusa do atendimento, privação do acompanhante, realização de intervenções sem uma real indicação, procedimentos, no geral, que não são mais necessários, não são mais recomendados. E isso não somente durante o trabalho de parto, mas também no pré-natal. Esse termo, ele realmente nos assusta um pouco, quando a gente fala violência obstétrica, mas com toda razão. Afinal de contas, toda mulher, toda gestante merece ser tratada como uma rainha, nesse momento tão delicado e tão precioso, de receber uma vida. Então, eu vou chamar aqui a Chay para a gente. A Chay foi um presente na minha vida. Tive a oportunidade de estar do lado dela. Oiê! Noite. Boa noite. Tudo bem, Chay? E você, Tayla? Como é que você tá? Todo mundo aí? Tô vendo algumas pessoas queridas entrando para ver a live com a gente, né? Faz bastante tempo que eu não falo desse assunto, parte agora vamos retornar um pouquinho, né? É verdade, né? As meninas estão bem, estão grandes já? Então, a Lorena, que foi minha primeira experiência de parto, hoje ela tá fazendo 4 anos e 6 meses. E a Isa fez ontem 2 anos e 8 meses. Já estão bem Meu Deus, grandes. que delícia, que coisa boa. Então, Chay, para quem não te conhece, até quero deixar o convite para assistir o relato na íntegra depois no canal do Viva Seu Parto, no YouTube. Tem vários relatos de parto lá que são enriquecedores, Hoje eu mesmo parei um pouquinho para assistir novamente e não tem como não se emocionar, com a sua história. Eu acho que toda mulher sonha, com esse momento do nascimento por muito tempo, Depois que a gente pega o resultado do exame, a primeira coisa que a gente quer saber, planejar como vai nascer, E a gente queria saber de você, como que foi, esse teu sonho, como que você planejou o teu primeiro parto e como que ele se deu, numa violência obstétrica. Então, Tayla, agora até ouvindo você falar do meu relato lá no Viva Seu Parto, que foi um vídeo que eu gravei para Dariane, né? Era a Dariane que era responsável por esse canal lá no YouTube. E quando eu tô recordando aqui, quando eu gravei aquele relato, eu ainda não tinha a Isadora, né? Que é a minha segunda filha. Foi quando a Lorena tinha, eu acho que uns 9, 10 meses que a gente gravou aquele relato. Então, assim, hoje eu falo daquela parte bem mais tranquila, né? Naquela época eu estava muito presente, muito recente, apesar de que já estava com 9 a 10 meses, pelo que eu me recordo.
ainda estava muito presente tudo aquilo que a gente tinha vivido. E hoje, com certeza, vou falar de uma maneira mais leve, porque assim, isso já passou e eu tive uma outra experiência que ajudou muito, né, superar aquilo, porque algumas pessoas ouvindo falar, vão falar assim, ai, que besteira, né, por causa do parto, fica se martirizando e tudo mais. Só que é uma coisa que ela fica tão presente na vida da gente, até na vida da criança, porque eu posso até ver a diferença da personalidade das duas. E eu ligo muito isso ao parto, sabe? Então, vamos falar um pouquinho daquela experiência também, que faz parte da minha vida, né? E querendo, Sim. bem ou mal, foi o momento que a minha primeira filha nasceu, então também tem que pensar que foi o que trouxe ela ao mundo e a história dela é essa. Mas Sim, e ela te deu a oportunidade de proporcionar um parto mais tranquilo, né, mais acolhedor também para a Isadora, né? Então a gente acaba percebendo aquilo que você não quer mais viver, você já sabia, né? E isso acabou sendo positivo para a sua segunda experiência, né? com certeza, buscar o que realmente eu queria e ter segurança para isso, né? Eu já sabia tudo que eu queria e o que eu ia evitar para que tivesse aquela experiência de novo, né? Então, com certeza, me ajudou a crescer, de alguma forma. Sim, te fez mais forte ainda, né? Porque E você imaginava, Chay, lá no teu pré-natal, que se daria dessa forma o parto? Como que foi durante o pré-natal? Como que era a conversa, o planejamento do parto? Como que decorreu? primeiro momento, planejamento do parto, logo que eu estava gestando a Lorena, eu fiquei alguns meses com o ginecologista que eu já tinha, e aí conversando com ele sobre parto normal, né? Para mim, parto normal, existia parto normal e cesariana, então cesárea era uma coisa que eu não queria, eu queria que fosse um parto natural, mas ele já me disse que ele não acompanharia esse tipo de parto. Então eu troquei de ginecologista, né? E eu já relatei isso para ele. Na primeira consulta, eu já relatei que eu estava mudando de obstetra pela questão do parto normal. E ele disse que acompanharia, e tudo bem, assim. Não tive, eu até vi você falando ali em relação à violência obstétrica durante o pré-natal, né? Algumas questões. Durante o pré-natal, eu só percebi que começou a violência, assim, logo no final, quando estava praticamente nas 39 semanas, que aí ele começou a me forçar a fazer algumas coisas, no sentido de marcar luta com anestesista, de ir no hospital agendar lá o internamento, questões assim. E eu não entendia por que que eu fosse com anestesista se eu queria parto normal e já tinha dito para ele que não queria intervenção. Mas levei de uma forma tranquila, assim, essa parte. Ficou uma pulguinha atrás da orelha ali, mas você falou, Ficou uma pulguinha assim, isso já me fez querer mudar a opção de parto para parto domiciliar, para não ter problema de ter essas intervenções e tudo mais. Só que na época meu marido ainda estava muito inseguro em relação a parto domiciliar e tal, e aí eu não consegui o apoio dele, né? Então a gente optou assim, o que a gente tinha naquele momento foi a gente ir no dia do parto ter o apoio daquele ginecologista, né, do obstetra, mas aí a gente teve também acompanhamento da RNL, né, que é a enfermeira obstétrica da manjedoura, uma delas, que todo mundo acho que conhece. E teve a live agora às 5 horas da tarde. Até deixar o convite para quem não assistiu ainda, falei que vale mais do que ouro essa live. Ficou linda demais. E, e ela que deu o apoio assim que eu precisava até eu chegar no hospital. Mas aí chegando no hospital a gente
já perdeu o poder, assim, de conseguir evitar algumas coisas, né? O obstétrica foi na hora que fui para o hospital mesmo. E quando você entrou em trabalho de parto, então foi quanto tempo em casa que você ficou sendo assistida pela equipe, até a evolução mais ou menos até que ponto? Tem trabalho de parto da Lorena de madrugada. A equipe começou a me acompanhar, acho que era umas 5:30 da manhã, e a gente foi para o hospital, já era quase 1 da tarde, né? Eu fiquei esse tempo em trabalho de parto. A gente Então em foi casa você dormiu, comeu. isso, tudo isso. Não, a atenção durante o trabalho de parto eu tive toda, né? Queria tomar banho, tomava banho, queria comer, e toda aquela questão, né? De acompanhamento da equipe e tudo mais. Teve a opção da gente comunicar ao ginecologista só quando a gente já estava com uns 8 centímetros de dilatação. Foi essa hora que eu comuniquei ele que eu estava em trabalho de parto. E aí ele pediu para mim ir para o hospital. Mesmo assim, a gente ficou mais um tempo em casa até ter dilatação total. E aí chegamos no hospital, a gente já estava no período expulsivo, né? E mesmo assim teve violência obstétrica. Só para meu alerta, assim, quando é para acontecer violência obstétrica, só por você estar naquele ambiente ou com um determinado obstetra, vai acontecer, entendeu? A gente evitou o máximo de chegar no hospital, mas quando chegou aconteceu. É porque a violência ela se dá mais por uma questão de conduta, né? Que aquele profissional já tem há muito tempo e ele trabalha daquela forma. Para ele é normal, né? Eu digo assim que às vezes até é melhor que eles estão dando deles, infelizmente, né? Às vezes uma desatualização, né? A questão profissional mesmo, né? Às vezes para eles não é uma violência obstétrica, né? Mas quando a gente olha com empatia, se colocando no lugar dessa família, dessa mulher, é que a gente percebe, né? Poxa, olha como ela se sentiu. Como eu gostaria que tivesse sido comigo. Se fosse com a minha filha, né? Aí o olhar muda, né? Então, quando você chegou no hospital, você já foi direto para o centro cirúrgico? Onde que se deu o parto? Quando eu cheguei no hospital, eu fui para a sala, era como se fosse uma sala pré-parto. No hospital onde eu estava, não existia sala pré-parto, mas era como se fosse uma sala pré-parto. Aí De pré-consulta. eu quis ficar lá mais tempo porque eu tinha esperança de conseguir ter a Lorena ali naquele lugar onde eu estava. Mas ele forçou muito para mim entrar no centro cirúrgico, tipo assim, eu pedi um tempo para mim descansar um pouco, esperar passar a contração, ele não esperou, me forçou a ir para o centro cirúrgico. Aí o meu marido acompanhou, né? Essa parte do acompanhamento eu tive. Só que também teve o ponto de ter acompanhamento, né, do meu marido, mas também teve o ponto negativo. Porque aí ele começou a induzir o Michel, que tinha que nascer logo, que eu estava passando por isso, por aquilo, falar algumas coisas assim que deixaram ele bem inseguro, e ele concordou, né, com o que eles Foram falam, coagindo ele, colocando medo, insegurança. colocando medo que tinha que nascer logo, senão a Lorena ia morrer, mas isso daí eu fiquei sabendo depois, né, que na hora eu não me toquei a isso. Eu sei que ele queria fazer episiotomia em mim, ele falou, vamos fazer episiotomia, daí eu não deixei, a gente discutir com ele, falei que E isso você tendo contrações, né? Já com ela quase nascendo. porque agora eu falando é tranquilo, mas na hora não foi nada tranquilo. E eu brigando que não, aí tudo bem. Aí ele me colocou naquela posição com os pés amarrados, que também é uma posição muito desconfortável, no sentido de, tipo, você tá com uma barriga de sei lá quantos centímetros, não consegue nem respirar direito e tinha que ficar naquela posição.
Aí a próxima violência foi que ele pediu para o pediatra fazer manobra em mim, que foi assim a coisa que me marcou, que a pior questão Sensação da violência foi a parte da manobra. de Cristeler, né? Que para quem não sabe que é empurrar a barriga, né? Então, tem duas questões, né, Chay? Primeiro, já não é recomendado que no final da gestação a mulher durma com o dorso para cima, de barriga para cima, né? Porque comprime a aorta abdominal, né, as artérias, o acesso de oxigênio tanto para a mulher quanto para o bebê acaba sendo diminuído, né, e já é mais dificultoso para a gente no final da gestação. Então, quem dirá durante as contrações, né? Então, é uma prática que não favorece a fisiologia do nascimento, né? Não favorece o bebê. E a manobra de Christeler, muito pelo contrário, né? Em vez de favorecer, é uma prática que coloca ainda mais em risco, né? Tanto a mulher, né, quanto o próprio bebê, que pode entrar no sofrimento, né, com essa situação. Então, a questão que você colocou ali, Tayla, assim, que pode ser que é uma prática que eles utilizem sempre, que eles nem levam em consideração que seja uma violência obstétrica. E eu acredito nisso, porque quando eles fizeram manobra em mim, para mim tentar fazer com que o pediatra saísse de cima de mim, eu comecei, porque eu tava sem oxigênio mesmo, eu não tava conseguindo respirar. E eu tava falando que eu não conseguia respirar, que eu tava sem oxigênio, e eles colocaram oxigênio, entendeu? Eles colocaram oxigênio em mim. E A massa. cobra. Então, assim, chega a ser engraçado, porque... Mas, enfim, eu até pedi pro meu... Quando eu vi que eu não ia conseguir tirar o pediatra de cima de mim, eu pedi ajuda pro meu marido. Só que meu marido acreditou que ele estava me ajudando. Entende? Ele falou, não, ele tá te ajudando. Tipo, vai nascer agora e tal. É bem complicado. Mas aí depois dessa violência, daí a Lorena acabou nascendo. Começou a violência daí com a criança. Porque no momento que ela nasceu... Eles até me mostraram ela, assim, colocaram ela perto de mim, eu olhei para ela, eles levaram ela para fazer os procedimentos lá, de aspiração e tudo mais. Ela nasceu, era 13h32. E ela nasceu bem, Chay, com a boa. Ela nasceu bem coloradinha, bem, eu lembro bem, assim, ela nasceu bem, já chorou e tudo mais. Depois que ela nasceu, eles levaram a Lorena para a sala para fazer os procedimentos lá com a criança e tiraram o Michel da sala. Daí pediram para ele sair e tal. E como eu te falei, isso era 1h32. Eles só foram me devolver a Lorena, era 16 horas da tarde, mais ou menos. Entre esse tempo dela nascer e 16 horas que eles me entregaram ela, a partir do momento que eles tiraram o Michel de lá, o médico começou a me falar que minha placenta estava colada e tal. Daí eu convenci ele a esperar um pouco. Mas dentro de 5 minutos por aí, a placenta nasceu também. E apesar de eu não ter percebido que tinha questão de hemorragia, porque a gente sente o que sai dali, né? Eu não senti questão de hemorragia. O médico me disse que eu estava com uma hemorragia muito grave e que ele tinha como é que estava o útero, se tinha ficado um pedaço de placenta. Aí eu perguntei para ele se ele não tinha verificado a placenta, se não estava íntegra. E ele disse, não, íntegra, mas hemorragia e tal. E ele falou, vamos dar anestesia geral em você, porque eu preciso verificar o útero. Aí eu falei para ele que não estava me dando anestesia, que ele poderia verificar, que não tinha problema, né, pela questão de se fosse doer ou não. Mesmo assim, ele já interfonou para os anestesistas, e os anestesistas entraram, e eu pedi muito para eles não me darem anestesia geral, pelo fato de eu ter recém-tido. Parido, né? Imagina. E outra questão é porque eu tinha comido na minha casa. Eu sempre vejo que pessoas que levam anestesia não podem comer, tem que ficar em jejum e tal. E eu falando que eu tinha comido, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, e que eu não queria tomar anestesia geral, que eu nunca tinha tomado. Não sabia nem se eu era alérgica, né, ou não. E eles deram do mesmo jeito.
eu só senti que eu apaguei. Sem o teu consentimento, sem a tua autorização, né? A autorização do Michel, porque ele não estava mais lá. E aí, eu devo ter ficado uns 30 minutos desacordada. Eu acordei com a Lorena chorando muito, porque eu estava um tempo sozinha. E mesmo assim, eles não me entregaram ela. Eu só entreguei muito tempo depois, aí eu preocupada, ai, por que que vocês não me entregam ela? Quem que tá chorando? Não sabe se era ela, não era? Aí resolveram me entregar ela, mas daí demorou muito para ela se acalmar, porque eu acho que ela estava tanto tempo sozinha, desesperada, que até ela se acalmar levou um tempo muito grande. E E foi o primeiro contato pele a pele, ali você já conseguiu amamentar, daí foi pro quarto. eu tentei amamentar, mas eu estava na maca, ninguém me ajudou, assim, nada. Eu tava deitada sem travesseiro, naquelas macas de ambulatório lá. Mas eu tentei amamentar, só que ela não pegava porque eu estava chorando muito. E eu não entendi por que eu tava ali, porque eu tava, tipo, num corredor. Me tiraram a cintura e me deixaram no corredor. E eu fiquei muito tempo ali. E eu não vi o Michel, não sabia por que eu não ia pro quarto, nem nada nesse sentido. Aí depois o Michel me contou que o médico falou que eu quase morri, fez um terrorismo, assim, sabe? E graças Para justificar toda a conduta, né? como se daí, o Michel ficou assim muito tempo, muito agradecido ao médico por ter me salvado, coisas assim, que não foi verdade, né? Sim, Que depois eu fiquei sabendo, né? Depois conversando, que a Reni também estava lá presente, que a Reni chegou aí. dela, a Reni também ficou lá e também me relatou assim algumas coisas que falaram para ela e para o Michel, mas foi bem complicado. Lembrando, É muito forte, né, Chay, para a gente escutar isso, né? Não tem como a gente não se colocar no teu lugar, mas é muito bom que você tenha conseguido olhar para essa história e ressignificar essa história e amadurecer, né, essas emoções que você viveu, porque quando a gente fala de violência obstétrica, sempre parece algo muito distante da nossa realidade, né? Nunca parece que você tem alguém tão próximo que você possa escutar a pessoa, eu vivi, aconteceu comigo, né? Então, assim, eu já quero, né, te agradecer muito por você estar sendo tão aberta com a gente e contando, assim, todos os detalhes, né? Porque eu acho que o que nos move é justamente não querer que outras mulheres vivam isso, né? Não só mais a gente, né? Mas que outras mulheres entendam quando a gente fala, olha, quem vai ser a sua equipe? Aonde você quer ter o seu filho? Ontem mesmo eu estava conversando com uma gestante sobre isso, porque às vezes a gente não imagina, a gente tem uma esperança, né, de que positivismo ali, né, que vai dar tudo certo, imagina, comigo não vai acontecer, né? Mas quando a gente menos espera, são esses fatores externos que acabam influenciando e interferindo na fisiologia do nascimento, né? Que deveria ser tranquilo, um parto lindo, que estava evoluindo super dentro do esperado, não tinha motivo nenhum para acelerar, né? E ainda mais receber uma anestesia geral, né? E aí passou a não ser só mais uma violência obstétrica, como uma pediátrica também, né? E como que foi depois, Chay? Como que você fez para superar essas emoções? Levou muito tempo? O que que você buscou? Ayla, o que eu até ia falar sobre muitas mulheres, por exemplo, assim, confio no obstetra que tem, que ele vai acompanhar o parto normal e elas querem que a via de parto é aquela. Só que eu acredito assim, que eu sabia também, o que pesou muito, que eu sabia toda a violência que eu estava vivendo, porque eu tinha estudado, né? Porque eu acho assim que deve ter muita mulher que passa por coisas muito parecidas e ficam eternamente gratas ao obstetra, né? Ai, me ajudou. Se fosse ele subir em cima de mim, a criança não tinha nascido.
Eu lembro até de uma vez que eu vi uma paciente no hospital, quando a minha cunhada ganhou bebê, ela estava dividindo o quarto e ela estava até com os vasinhos do olho, assim, todos rompidos, porque o médico teve que subir em cima dela, né? Teve que fazer a manobra. Mas ela estava toda tranquila, assim. E me marcou aquilo, sabe? Até Sim. quando foi fazer manobra, eu lembrei da paciente lá do hospital. Mas, enfim, eu fiquei muito tempo, mal com tudo aquilo, muito tempo vivendo, né, revivendo o parto, por que tinha sido aquilo, daquela forma, tentando mostrar também para o Michel que o que eu tinha passado de violência obstétrica, que muito tempo ele não aceitava que aquilo tinha sido violência, demorou para ele aceitar. Porque para ele tinha sido normal também, uma conduta médica normal. Sim. É a figura que a gente tem, né, em mente. E é esse o tipo de parto culturalmente ainda visto, né? De que não é a mulher que faz o parto, é o profissional, é o obstetra que faz o parto. E eu acho assim que refletiu muito, igual eu falei lá no início, na personalidade da Lorena. Ela é uma criança muito insegura até hoje, ela é insegura. O pós-parto também ficou muito mais difícil pela situação que eu tinha vivido. A insegurança que eu passava para ela, porque eu não estava bem, né, pelo que eu tinha passado, foi assim uma fase bem complicada. E questão assim, quando eu superei, foi depois que a Isadora nasceu, que daí assim foi tão bom tudo que aconteceu, foi tão. Nem se eu tivesse programado, não ia ser tão perfeito, né? E aí, Verdade. isso eu falei, faz tanto tempo que eu não falo de parto, porque sabe quando você fala assim, sou realizada como mulher por ter tido aquela experiência. E meio que apaguei a primeira experiência, né? Deixei o que trouxe de bom, mas deixei um pouco assim de falar sobre o assunto. E uma coisa que eu sempre fazia assim, vi uma gestante, eu tentava contar, né, a parte da violência e tal. E depois acabava me frustrando, porque a pessoa acabava indo para outro caminho. Então eu acabei deixando assim o assunto parto um pouco de lado. Até quando você me convidou, fiquei bem feliz, assim, eu falei, que bom, né, que vou participar, mas ao mesmo tempo eu pensei, vou participar porque eu passei por violência obstétrica, então é dois pesos e duas medidas, né, mas é a história Sim. para contar. A gente nunca passa por nada em vão, né? Eu acredito muito nisso, assim, que tudo aquilo que Deus permite que a gente viva, com certeza é porque a gente vai ajudar alguém depois, lá na frente. Vai poder falar, olha, eu passei, sei o caminho que você não deve percorrer, né? Que você tem que fugir, não acredite, né? Se começar a dar alguns sinais de que não está indo para o caminho ideal, fuja mesmo, mude mesmo, porque o final, né, o desfecho não vai ser legal. Mas assim, Chay, qual que foi a diferença para você, para quem não viveu, né, uma situação assim, de ver o parto com a violência e como que foi receber a Isadora com o parto humanizado? Eu não tenho nem como, assim, dizer o tanto de diferença que tem, né, primeiro que foi tudo no tempo dela mesmo, e foi super rápido, super, super tranquilo. Eu acredito assim que a questão da dor do parto também, durante o trabalho de parto, eu acho que esses medos também influenciam muito na questão da dor ali durante o trabalho de parto. Porque eu lembro que o trabalho de parto da Lorena, para mim, foi uma coisa terrível, assim, sabe? Eu acho que é aquele pensamento do desfecho, assim, né? Que eu teria que enfrentar o hospital, teria que enfrentar o obstetra.
Você já estava com medo, você já estava com receio, né? E o tempo inteiro eu tive que brigar, sabe? Assim, você tá, o teu bebê nascendo e você tendo que brigar com obstetra, tendo que tentar conversar na hora, lá teu marido, olha, tira o cara em cima de mim, essas coisas. E o da Isadora foi muito tranquilo, assim, quando eu falei com a Reni, né, que era ela e a Pri que acompanharam meu parto, e você também, né, Tayla, que foi minha doula, A Fer, né, que está aí também assistindo a gente. eu sabia que estava, porque eu já tinha passado pela experiência, sabia que estava em trabalho de parto, mas nem dava para acreditar, porque estava tão tranquilo, né, assim, E sabe o que que eu não esqueço? Só para logo depois te que ajudar a lembrar, fala um pouco mais alto, só que eu acho que não sei se só eu que não estou escutando, mas está um pouco baixo o teu áudio. Você com 9 centímetros, sentada na tua cama, a Reni comentou aqui agora o que eu ia falar, pedindo para ter caipirinha. Foi assim, o auge. foi muito legal. Sim, mas eu acho que a posição que você pariu, né, Chay? Você que escolheu a posição mais confortável. E assim, eu lembro bem do momento que eu estava no banho, daí eu mesmo senti que lá não estava mais evoluindo. Aí eu falei, quero sair daqui porque parece que não está evoluindo. Aí eu quis mudar de posição, entendeu? Não tem nem o que falar, né? Foi muito legal. Mudou até a tua feição, só em você contar, você lembrar. Foi muito tranquilo, meu Deus. Sim. É nem a hora que, igual a hora que eu liguei, logo em seguida vocês já estavam lá, entendeu? Mas vocês estão aqui muito cedo, tipo, poderia ter esperado mais, mas logo depois ela já nasceu, né? Foi bem. Não demorou muito, né? Não. E também a questão, perguntaram aqui do teu esposo, né, do Michel, no segundo parto, né, que aí vocês romperam essa barreira, né, do medo, do parto domiciliar, como que vai ser, né, você foi conversando com ele durante a gestação da Isadora, e como que foi para ele aí se entender também o que tinha acontecido, ele, quando que caiu a ficha dele, foi depois que a Isadora nasceu, que ele viu a diferença? Na verdade, assim, logo que eu engravidei da Isadora, eu já sabia como seria o segundo parto, que eu não ia aceitar, mesmo assim, se ele não tivesse de acordo com as minhas vontades, eu não ia partir sozinho. Então, eu ia tomar decisão sozinho. E, e ele também entendeu isso. Tanto que a gente não conversava sobre como seria o parto, até onde ele me perguntar como que eu queria meu parto, e daí eu falei que ele já devia saber. Aí ele já entendeu que seria domiciliar, né? E aí Você pegou o protagonismo para você, falou, esse é meu, esse ninguém vai tomar de mim. e vocês também conversaram bastante com ele, né? A Rê me explicou muito assim sobre os riscos, que também tem riscos de parto domiciliar, né? Os riscos, a gente fez outros planos, além do parto domiciliar, que não é o único plano, né, para quem já teve sabe disso. Então, eu não queria fazer outro plano, vocês sabem, né? Eu falava, eu não tenho outro plano, o plano é você tem Não tem outra opção. não tem outra opção. Mas ele entendeu muito bem, e até hoje, assim, eu estava pensando, ele poderia estar aqui relatando, porque hoje em dia ele relata para as pessoas, eu não falo nada, ele relata. Que eu acho que foi E ele foi muito parceiro contigo, né? Durante as contrações no parto da Isadora, né? Pegando na tua mão, ficando pertinho de você, durante toda a evolução do trabalho de parto, ele fisicamente estava ali com você, né? foi tudo bem tranquilo, né? Ele só ficou assim depois. Daí pensa só, que eu depois conversei bastante com ele. Só do fato de vocês pegarem a Isadora no colo, a gente optou por dar vitamina K, vitamina K, a gente optou por dar a vacina da vitamina K, e essas coisas mínimas que foram feitas assim, ele já ficou todo, ai meu Deus, estão fazendo alguma coisa com a Isadora.
Eu falei para ele, Uhum. você não presenciou o que fizeram com a Lorena, né? Se tivesse presenciado, aí sim ele ia ter mais impacto ainda da questão da diferença. Mas o que eu tenho de mais rico, assim, agora é que ele relata. Ele relata sempre, ele conversa com os maridos, não, porque passou por isso e aquilo, porque ele acabou assistindo tudo. Tem que você meio se desliga do mundo durante os trabalhos de parto, mas ele assistiu tudo, né? Ele sabe muito bem. E o tratamento que vocês tiveram comigo totalmente diferente, né, do que eu tive no hospital. No primeiro. E a questão da insegurança, do medo, né? Eu acho que no primeiro ninguém informou vocês o que realmente estava acontecendo, o que iria acontecer, o que, que ele poderia fazer naquele momento para te tranquilizar. Né? E já no segundo parto, não, ele já tinha uma noção do que estava acontecendo, né? Qualquer dúvida que ele tinha, ele podia perguntar, né? Que a gente estava ali dando todo o suporte, informando, tranquilizando, né, doulando ele, né, também nesse momento, né, porque o parto ele é um evento familiar, né, a gente só assiste, o parto ele é de vocês, são vocês que fazem com que ele aconteça, né, e quando a gente permite que ninguém atrapalhe, né, ninguém coloque a mão, esse que é o resultado, né, um parto lindo, né, como foi de vocês. E traz muita cura, né, Chay? Não, com certeza. Igual eu falei, agora para mim é como se fosse o fechamento de uma história, assim, como se você, por exemplo, passasse a sua faculdade inteira sofrendo, de repente vem o título lá e tudo fica tranquilo. Foi muito bom passar pelas experiências, não posso falar que não foi. E aprendi muito. Tanto que na segunda eu nem precisei buscar muita informação, porque eu sabia tudo que, tudo que aconteceu, estava acontecendo e tudo mais. Os sinais, né? O corpo e tudo mais. É bem interessante. E a Isadora é bem mais tranquila, E, mas assim, ela é segura até demais. É igual a Fer que tá com a gente, eu sempre falo pra Fer, a Nath, a Nath, ela é tão aventureira do jeito que ela é, porque ela, pelo parto que ela teve, né? Eu falei, deixou ela muito segura. E a Isadora é a mesma coisa. Ela não tem os medos que a Lorena tem. Nunca foi uma criança que chorava. A Lorena até o hoje. puerpério. No puerpério foi mais tranquilo. Tanto que eu voltei para o trabalho, a Isadora tinha 2 meses. E mesmo assim foi tranquilo. Porque, não tem o que reclamar assim da personalidade dela. Podem falar que eu não. Que isso não tem vinculação, mas com certeza tem. Quem teve as experiências sabe que é. Sim, sim, e é uma lembrança que fica registrada na nossa memória pro resto da vida, de cada detalhezinho, né, que aconteceu. E que bom, né, que bom que Deus permitiu que você tivesse, né, essa experiência positiva também, porque muitas mulheres, às vezes, não querem mais ter filhos, por conta de uma experiência negativa de parto. Né? Olha o quanto isso é impactante. E tem uma pesquisa que eu estava lendo da Fundação Abramo, que colocou que 25% das mulheres entre SUS e rede privada sofrem algum tipo de violência obstétrica. Eu acredito que seja muito maior já esse número. Porque, como você falou, as mulheres não sabem, né? E elas só entendem quando elas são tratadas bem. Aí elas, né, se surpreendem e falam: opa, como assim? Como que eu estou sendo tão bem tratada, tão bem cuidada? Assim, o outro foi tão diferente. Aí começa a se perguntar e se questionar. É isso mesmo, cara. Porque eu mesmo vejo relato, não, mas eu passei por isso, mas é porque estava muito difícil, porque não ia nascer se não tivesse tido intervenção, ou porque a própria mulher pediu, né? Porque
O parto não é uma coisa deliciosa, né? Em algumas situações É desafiador, sente dor, né? né? São sensações novas que a gente nunca sentiu, né? Então é desafiador. Desafiador. E perdi a linha de raciocínio aqui. Mas é mais ou menos nesse sentido, a gente só percebe o tanto de diferença, foi como o igual ele percebeu o tanto de diferença depois que ele passou a segunda experiência, né? Que ele acompanhou a segunda experiência. E eu já tinha acompanhado uma experiência de parto domiciliar que eu assistia a nascer, né? Então eu já tinha, Da Fê. eu já sabia que era muito diferente. E depois da Nath assistiu a Isadora nascer, olha que coisa mais super, né? A história de vocês é linda demais, né? Então, é isso, né, Shine? Eu acho que é muito bom, né, que as mulheres percebam que não somos, né, só nós aí que estamos trabalhando com o parto, né, que falamos sobre isso, né, mas ter um relato de parto, eu acho que fala mais do que qualquer evidência, do que qualquer teoria, né? E para ver, Então, tá bom. uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem assim é a criança estar no ambiente do parto, que parto é uma coisa horrível e pode traumatizar a criança e tal. A Lorena esteve no ambiente de parto, ela estava com 1 ano e 10 meses, só que ela acabou dormindo, ela não assistiu a Isa nascer. Mas a Nath, que é a filha da Fer, que está aí assistindo a gente, ela também estava com 1 ano e 10 meses, porque elas têm a mesma idade, tem 4 dias de diferença. E ficou o tempo todo do meu lado, vocês lembram? A gente tem fotos dela e ela é uma coisa mais legal do mundo. Natural, né? Coisa natural. Para eles é algo incrível, né? Que bacana. Eu queria ver se tem alguma pergunta. Vamos ver o que a Fer falou, que ela não está traumatizada, ela amou a experiência. E tem relato também da Duda lá no canal, né? Do Viva Seu Parto, né, Fer? Também. Sim. Então é isso, gente. Eu acho que, né, você falou tudo, né? Que Se alguém tiver alguma dúvida, algum conselho de algumas situações que você pode perceber, né, em relação... Na verdade, assim, hoje em dia, eu acho que a gente falando nós, obstetra, a gente já consegue fazer bem uma distinção de quem é humanizado ou não. Também, isso não quer dizer que quem tem um obstetra e não opta por ter parto auxiliar, que vai ter violência obstétrica. A doutora Ana Paula, eu vi que ela estava por aí antes. Ela foi obstetra da minha amiga, né, da Marieli. A Marieli teve um parto maravilhoso. Ela conta assim com o maior orgulho, como se tivesse sido domiciliar, de tanto respeito que ela teve. Então, assim, ainda tem profissionais humanizados que respeitam a gente, tem sim, não vamos generalizar, né, falar que são todos os obstetras. E também a região, eu vejo bastante assim que é uma cultura da nossa região. Eu tenho uma colega de Santa Catarina que ganhou bebê semana passada, ela colocou foto do parto dela no hospital, que lá é bem natural, parto hospitalar, mas de uma forma totalmente organizada. Então, também não desacreditem do que eles falam, né? Só procurem, assim, ali com a equipe, com as doulas, ou com nós, que já passamos essas experiências, se elas estão com o obstetra que a gente que tem um histórico de respeito. Mas é isso aí que eu quero que deixar. fale a mesma língua, né? Esteja em sintonia, né? Que possa planejar esse parto juntos, né? Utilizar as intervenções com real indicação, são bem-vindas, né? Porque isso faz parte da humanização, mas sem tirar o protagonismo, né? Da mulher, do marido, do bebê, né? Lembrando que a gente precisa ter esse respeito à fisiologia do nascimento quando tá tudo bem.
E 85% dos nascimentos vão estar tudo bem, né? Vão se dar de uma forma fisiológica. Senão nós não estaríamos aqui, né? Se não fosse assim, se esse não fosse o natural, né? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, também pode me chamar no direct ou no Facebook. Eu vou responder com o maior prazer. Estou aí Que bom. precisar. Por mais que os convites façam lembrar a experiência, estou aberta para conversar com quem sentir necessidade. É porque curou, né, Chay? Não que vá apagar, né? Mas é só uma cicatriz, né? Não dói mais, não é uma ferida aberta, né? Você sabe que não dependia de você, muito pelo contrário, você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance naquele momento, né? E depois pôde ressignificar e viver uma nova história e ter um desfecho, né? Muito melhor, muito mais positivo aí. Então, Tanto que eu já agradeci vocês, você, a Rene, a Pri, a Fernanda, que também me doou durante o parto, por tudo que vocês fizeram, porque assim, o protagonismo foi meu, igual você fala, né? O protagonismo é da mulher, mas vocês foram essenciais, com certeza. Vou lembrar para foi um prazer, foi lindo, lindo demais. Foi muito gratificante poder estar do teu lado nesse momento. E hoje também, né, escutar essa história é um presente, é o que a gente mais quer, que toda mulher que tenha passado por uma violência obstétrica tenha a oportunidade de viver uma nova história, de viver uma história como ela deve ser, com muito amor, com muito respeito, né, tratada mesmo como uma rainha. Então, tá bom, gente. Vamos tirar um print? Será que conseguimos aqui? Faz uma pose aí. Aê, aqui deu. Então, tá bom, Chay. Manda um beijo para as meninas. Quando puder, vamos nos reunir, né, com a Rene, com a Fer, tomar aquele café de pintar a barriga, igual foi, né, da Isadora, para a gente comemorar e lembrar, porque a gente tem que sempre ter em mente, né, essas memórias, né, que nos trazem esperança, né? É isso aí que vale a pena. Obrigada a todos. Tá bom? Beijão e muito obrigada por se disponibilizar. E só lembrar o pessoal, então, né, que amanhã continuam as lives, às 2 horas da tarde, aqui no Insta do Gesta, vai ter a live com o Dr. Nelson, ok? Então, acompanhem às 17 horas e depois às 9 horas da noite. E essas lives vão acontecer todos os dias, até sexta-feira. E no sábado teremos também alguns workshops, né? Então, vamos aproveitar aí. Falei que é um presente de Dia das Mães para todas as gestantes, uma oportunidade única de receber muita informação, muito conhecimento nesse momento tão precioso e ainda mais nessa situação que a gente vive aí de isolamento, né? Então, obrigada pela atenção de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.